Olá, terceiro D, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia, né, que a gente vai iniciar hoje o capítulo 19, que é intitulado, como vocês estão vendo aqui, A Política, certo? Vocês podem localizar aí na página 344 do livro de filosofia de vocês, certo? Vamos para frente. Bom, a princípio, né, a política é um tema muito importante, né? A gente já estudou esse tema em sociologia e a gente vai estudar agora, né? E assim, como eu ia dizendo, é um tema muito importante para que a gente possa compreender o nosso papel enquanto cidadão que somos, né? Todos nós já nascemos em uma sociedade que ela já estava organizada antes da gente nascer, com várias instituições, né, que estão aí para exercer o seu controle sobre a sociedade. Quando a gente nasceu, já existia igreja, já existia partidos políticos, já existia escolas, né? Então, a gente se pergunta, né, o que é política? Para que ela serve? Você está satisfeito com o mundo ou gostaria de mudá-lo? Então, é a partir principalmente desse último questionamento que nós passamos a nos sentir como sujeitos políticos e agentes de transformação, né? A gente começa se perguntando o porquê das coisas, o porquê que a situação está desse jeito, para aí sim a gente começar a elaborar as nossas próprias respostas e ir atrás de saber mesmo de uma explicação científica, de uma explicação que fundamente o porquê das coisas, certo? E aqui no nosso primeiro, vamos lá, os conceitos de política, né? Então, assim, desde a antiguidade, a política ela faz referência à atividade humana nas cidades, né? Aquilo que os seres humanos eles precisam fazer nas cidades, né? Se refere também ao Estado, à administração pública e a todo o conjunto de cidadãos, né? De uma cidade. E segundo o conceito grego, né? De política, que é apoiado na obra Política de Aristóteles, a política ela vai ser então a esfera de realização do bem comum, né? Algo que é acreditado ainda nos dias atuais, que a política sirva para melhorar a vida de todos, né? Então, assim, a gente tem aqui falando, né, no quadrinho que concebe a política como uma continuação da ética, né, mais aplicada à vida pública, né, que a política ela vai se preocupar com a sociedade, com o conjunto de cidadãos, né, e por outro lado aqui a gente também vai ter o conceito moderno de política, certo? Que vai ter na política uma ferramenta de exercício do poder, né? Política é o processo de formação, distribuição e exercício do poder, certo? E aqui nessa imagem, a gente tem um pequeno diálogo, né? Que eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre o que a gente vê nessa imagem, né? A gente tem uma pirâmide de distribuição do poder, certo? Que aqui na base, o que a gente tem aqui na base? A gente tem aquelas pessoas que trabalham, que alimentam todas as pessoas, né? Que é a classe trabalhadora, certo? A gente vê todo mundo aqui trabalhando, né? Alguns se esforçando muito, levantando bandeira, levantando enxada, tem uns até caídos aqui no chão. E é adulto, né? Mulher, criança, como vocês estão vendo aqui, todo mundo sustentando essa base aqui, né? Então, vamos para frente. A segunda classe, que é a segunda classe que a gente vê aqui, é a classe da burguesia, né? Que, como ela mesma diz, é a classe que come por nós, né? Que come por nós, que vive o luxo por nós, né? Em cima, aqui a gente tem aqueles que atiram, né? Os soldados, que quando não protegem as pessoas, fazem reprimir a população, né? Então, aqui a gente tem aquelas pessoas que atiram, né? E aqui a gente tem
que nessa parte de cima temos aqueles que enganam as pessoas, né? Como o nome diz aqui, né? Aqueles que enganam as pessoas, certo? E que ajudam o sistema capitalista a funcionar, né? Então, nessa imagem a gente percebe, né, nessa alegoria da realidade, a gente percebe que quanto mais no alto as pessoas se encontram, né, mais próximo do dinheiro elas estão, né, mais elas têm o poder, né? Algo que me faz lembrar muito ao fato de que muitas vezes, na verdade, né, na maioria das vezes, na verdade, as pessoas elas só entram para a vida política para enriquecer, né? Na hora deles serem eleitos, de conquistarem o nosso voto, eles usam a justificativa do bem comum, de que irão ajudar, melhorar a sociedade, mas o que a gente acaba percebendo é que eles só querem o próprio bem, né? Empregam os próprios familiares, os próprios amigos e não tem política pública para a população, né? Entram na política pobres, de bolsos vazios, mas acabam fazendo a própria riqueza, né? Tirando dos cofres públicos. Então, poder, né, como a gente já viu em sociologia, é a forma de exercer, né, de impor a sua vontade para outra pessoa. E essa pessoa, né, ou grupo de indivíduos, vai fazer aquilo que você deseja. Então, resumindo, é uma forma de imposição da sua vontade, mesmo que o outro, né, resista, mas você continue impondo, né? Então, o poder ele está dividido, segundo Norberto Bobbio, né, apresenta 3 formas básicas que são essas aqui. O poder econômico, né, utiliza a posse de bens para que o mais rico subordine o mais pobre, né, que, por exemplo, utiliza desse poder, né, a pessoa mais rica, que tem mais dinheiro, para realizar determinados trabalhos a um preço baixo, né, por exemplo, sabendo que a pessoa está precisando muito, mas impõe aquele salário, sabendo que a pessoa vai querer aproveitar a chance porque não está recebendo nada, né? Outra forma de exercício, né, do poder é o poder ideológico, que utiliza ideias, valores, doutrinas para conquistar as pessoas, que é quando você induz as pessoas a se comportarem de determinado jeito. E a gente percebe muito esse tipo de poder nas mídias, né? Colocando os padrões de beleza para a gente agir daquele jeito, para a gente buscar o corpo perfeito, né? Para a gente procurar ter o último telefone do ano, o último carro do ano, né? Então, essa é uma forma de poder ideológico. E a gente tem o poder político, né? Como ele mesmo se denomina, utiliza as forças de coerção do Estado para governar, certo? E aqui, por último, eu trouxe aqui uma atividade para vocês darem a devolutiva lá no Google Sala de Aula, ou então lá no grupo, certo? Para vocês comentarem aí, né? Comente o humor contido nessa tirinha. Você tem a mesma percepção do casal a respeito da política, né? Essa percepção é comum? Por quê? Você acha isso bom? Há muito tempo que a classe política vem perdendo a admiração e o respeito das pessoas. O que tem levado a isso? Né? Então, são perguntinhas bem básicas para vocês responderem aí, tá certo? Então, vejam aí, tá certo? E me dê a devolutiva lá, tá bom? Um beijo no coração, boa tarde para vocês.